Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo um pouco alarmante, tá? E é um vídeo que realmente necessita que você, estrangeiro que mora no Japão, se preocupe com o que eu vou falar pra você e realmente leve em consideração. Porque isso pode, sim, com certeza, de alguma forma, influenciar aí na sua estadia aqui no Japão, tá? Principalmente se você tiver filhos, tá? Em idade escolar. Mas antes de mais, eu pedi para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes, como onde estou, tal. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveite os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, então deixa eu primeiro dar um contexto bem importante para vocês, né? Eu trabalho como intérprete, tradutor e consultor multilingüe, né? E quando eu falo consultor, obviamente eu faço esse serviço de forma particular, mas também eu faço trabalhando em prefeituras, né? Quer dizer, hoje agora é uma prefeitura, antes eram duas, né? Agora é só uma, né? E que é a prefeitura de Suwa no caso, né? Esse vídeo obviamente não tem nada ligado diretamente a isso, é mais um compartilhamento de informação com vocês, né? Que eu adquiri dentro dos meus trabalhos particulares, no caso, né? Mas o principal ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Olha, dentro da internet vocês vão encontrar muita gente que faz vídeos falando sobre mudanças na regra, mudança nas coisas, etc, tal, né? Aqui no Japão. Só que assim, não é falando mal dessas pessoas, mas canais que necessitam basicamente de postar alguma coisa para poder manter ali o engajamento, etc, tal, pessoas que realmente estão interessadas em ganhar dinheiro com a plataforma, né? Nem sempre vão trazer para vocês o que a gente pode chamar de notícias relevantes. Eles vão trazer para vocês muitas vezes notícias que causam impacto para justamente incentivar que você clique no vídeo, né? Eles vão trazer muitas vezes títulos e thumbnails bem impactantes para justamente incentivar você a clicar no vídeo. E é esse o ponto que eu acho que é importante, se você mora no Japão, você pensar muito bem antes de acreditar em tudo que é dito nesses canais, né, de informação, e também levar muito em consideração você pode sim, claro, né, à vontade, se inscrever em qualquer outro tipo de canal, é seu direito, né? Mas eu realmente aconselho que você pense seriamente em se inscrever no meu também. Por quê? Porque o meu canal ele tem uma diferença gritante com relação aos demais canais, que é o quê? Eu só passo a informação que já foi definida, tá? Porque o meu intuito não é alarmar vocês, não é com um título e um thumbnail chamativo incentivar vocês a clicar no meu vídeo, né? Por quê? Porque eu não vou ganhar nada com isso. Basicamente o meu canal é um canal que eu criei para realmente ser útil e não exatamente para ganhar dinheiro com ele. Se algum dia, quem sabe, sendo útil para as pessoas, eu acabar por ventura ganhando dinheiro com esse canal, ótimo, mas não é não é esse o intuito principal desse canal, tá ok? E aí, então, agora que eu já mais ou menos contextualizei isso para vocês, tá? Eu acho que eu falei já o thumbnail, o bordão inicial. Eu acho que sim, né? Não sei, mas então vou falar de novo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes, como onde estou, tal. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Agora sim, tendo dito isso, então vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. O conteúdo do vídeo de hoje é uma coisa bem simples, tá? Como eu disse, eu trabalho como intérprete e vira e mexe me chegam documentos que as pessoas me pedem, me ajuda a ler isso, o que é isso? Me explica, tal, né? E eu tenho filho, meu filho já é maior de idade, ele estudou aqui no Japão, ele também estudou no Koukou, né? Ou seja, no ensino médio, tá? Então eu acompanhei os meus papéis, eu acompanhei o mesmo papéis de vários outros clientes meus. E recentemente, né? A gente tá agora nesse momento, mês 4, não, mês 5. Agora a gente acabou de entrar no mês 5, né?
do ano de 2026. E desde o mês 11 de 2025, com a ascensão da primeira-ministra Takaichi Sanai, né, começou-se um movimento, né, de endurecimento de regras contra estrangeiros, tá? Eles dizem que é contra os estrangeiros ruins, mas sinceramente não tem muita discriminação nesse ponto não. É todo mundo, tá? Todo mundo tá sofrendo com isso. E de lá pra cá teve várias alterações e eles vinham criando todo um discurso de que ia dificultar muita coisa, mas a gente ainda não via no dia a dia. Só que agora apareceu uma coisa muito importante e eu quero deixar isso registrado. Como eu falei para vocês, meu filho estudou aqui, eu cuidei de outras crianças também que também estudaram, mas recentemente um cliente que tem criança no ensino médio, né, no Coco, mandou um dos papéis mais importantes, que aqui na região de Nagano, quase todo mundo consegue gratuitificação da mensalidade da escola, né? Se for escola pública, de maneira geral o valor costuma girar em torno de 9 mil e pouco, quase 10 mil ienes, né? Se for escola particular, esse valor pode subir, né? Quer dizer, com certeza ele vai subir. Mas o importante é que, como é que funciona esse subsídio? Nesse subsídio, se você se enquadrar, basicamente você não tem a necessidade de pagar. O governo paga diretamente para a escola, você não recebe nada, mas você não precisa pagar, né? E até hoje você só preenchia, sabe? Não tinha muita pergunta. Assim, tinha uma coisa relacionada à sua se você tem ou não, se você é ou não japonês, mas isso era mais para determinar que tipo de documentos você tinha que entregar para as pessoas ali para poder fazer a avaliação. Só que recentemente nesse formulário, esse formulário mudou. Eu percebi quando a pessoa me mandou para ajudar ela a preencher, eu percebi que esse formulário mudou completamente. E agora tem uma pergunta muito perigosa nesse formulário que vocês têm que tomar cuidado. A pergunta é, excepcionalmente para quem não é japonês, tá? Você pretende futuramente, no futuro, né, continuar vivendo, permanecer no Japão? É uma pergunta que parece inocente, porque tecnicamente dá a impressão de que você tem opção. Eles não falam o que acontece de acordo com qual resposta você dá, mas eu tenho certeza que se você dizer que não, você não vai se enquadrar pro subsídio. É para mentir então, Kenji? Não, é para você pensar muito bem na resposta. Por quê? Porque o estrangeiro ele tende a ter um pensamento esquisito. Por exemplo, tá? Se você me perguntar hoje em dia se eu penso em ir embora do Japão, sinceramente não. Mas se o Japão se tornar algo muito ruim, com certeza eu vou embora pro Brasil. Por quê? Porque como a gente é imigrante, a gente vem de fora, na nossa cabeça, na verdade, a gente não se define de vez que quer morar num país. A gente vai vivendo. E quando alguém pergunta pra gente se a gente quer viver lá pra sempre, geralmente é muito comum a gente não ter a resposta tão assim, determinante de sim, eu vou viver aqui pra sempre. Então se você não tomar cuidado com essa resposta, você pode se arrepender. Porque dependendo do jeito que você der a resposta, eu acho que você vai perder o direito ao subsídio, aí você vai ter que pagar, né? Se for 10 mil por mês, é 120 mil a mais que você vai ter que pagar. E provavelmente a criança, porque isso é uma coisa que eu vejo, tá? As crianças, elas não pensam em ir embora. Elas são o contrário da gente. Como a gente nasceu em outro país, viveu em outro país e passou o decorrer aqui, a gente ainda tem lá no fundo da gente uma ideia de que talvez a gente vá embora. As crianças que nasceram aqui, mesmo sendo estrangeiras, elas têm na mente delas que elas não vão embora. Então, por isso eu falo pra você, pensa muito bem no que você vai responder. Para essa pergunta desse subsídio agora, né? Relacionado à escola e também para qualquer outra coisa que futuramente venham te perguntar relacionada ao governo. Por quê? Porque com certeza a partir de agora isso vai começar a influenciar, tá ok? Tomem cuidado, sem brincadeira. E pensem seriamente em contratar os serviços de um intérprete, de um consultor que realmente entenda das coisas, porque para você pensar sozinho nas coisas é uma coisa, você se arrisca. Se você tem a ajuda de alguém para tomar alguma decisão, isso pode sim te deixar numa situação que pode te ajudar um pouco mais e evitar aí problemas, tá ok? Ah, mas você tá fazendo propaganda de você? Tô! Mas se você quiser, você não precisa me contratar, contrata outro, né? Agora, se o outro vai ser tão bom como eu, aí eu já não sei dizer. No mínimo, os meus clientes sabem e pelo menos eu acredito que eles garantem a qualidade dos meus serviços.
Mas de maneira geral é isso, espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso então, a gente se vê aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!